A jurista Janaína Pascoal, da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, explicou os motivos que a levaram a pedir o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Janaína explicou: "Não estou dizendo que o ministro tenha cometido qualquer tipo de ilícito necessariamente. O que eu posso dizer, sem medo de errar, é que nenhuma autoridade pode usar o seu poder para se blindar. E, infelizmente, é isso que está acontecendo no centro do Supremo Tribunal Federal. Assista." Bom, agora a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, funcionários da casa, as pessoas que vieram acompanhar a sessão hoje, as pessoas que nos acompanham à distância também. Como são só 5 minutos, eu não poderei falar tudo o que eu deveria falar nessa oportunidade, mas preciso dar uma satisfação à nação, porque durante o recesso, dentre outras atividades sobre as quais poderei falar mais alongadamente no decorrer das sessões da semana que vem, eu decidi, ao lado de 3 membros do Ministério Público, membros também da diretoria do MP Pró Sociedade, fazer um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, por entender que o ministro está utilizando o seu enorme poder para inviabilizar investigações contra a sua própria pessoa. E eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que o ministro tenha cometido qualquer tipo de ilícito necessariamente. O que eu estou dizendo, sem medo de errar, é que nenhuma autoridade pode utilizar o seu poder para se blindar. E, infelizmente, é isso que está acontecendo no centro do Supremo Tribunal Federal. Eu já subi aqui nessa tribuna algumas vezes para me indignar com o que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A primeira vez foi em virtude da instauração do inquérito sigiloso, por um caminho absolutamente alheio às normas processuais, o inquérito que foi distribuído fora das normas de distribuição dos outros inquéritos, um inquérito que não se sabe qual é o objeto da investigação. Num segundo momento, eu também tomei a palavra para dizer que o ministro que foi escolhido para conduzir o inquérito não poderia ter mandado recolher uma revista pelo fato dessa revista ter feito uma matéria trazendo denúncias contra o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma vez mais, esclareço. Não estou dizendo que aquelas denúncias sejam procedentes, mas digo, sem medo de errar, que uma revista não pode ser cerceada e um inquérito sigiloso não pode ser instaurado para intimidar jornalistas, funcionários públicos, políticos, cidadãos, de exigirem as devidas apurações. Como se não bastasse, o ministro Dias Toffoli, numa única decisão, extrapolando o pedido da defesa, suspendeu todas as apurações em curso no país, referentes a todos os tipos de crime, partindo do pressuposto de que tais apurações, quando iniciadas com fulcro e informações do COAF e da Receita Federal, seriam por si ilícitas. Ocorre que no conjunto dessas apurações, havia apurações contra ele próprio e outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode acontecer. No mínimo, ele deveria ter decidido a petição para as partes e ter feito ele próprio um pedido parecido para um outro ministro avaliar. Ontem, fomos surpreendidos com um crescimento desse movimento, quando, no bojo do tal inquérito sigiloso, o ministro-presidente manda afastar funcionários da Receita Federal, os quais eu não conheço, não posso dizer se são bons funcionários, maus funcionários, não posso criticá-los nem elogiá-los, mas manda afastar funcionários da Receita Federal depois de indiciados por suposta quebra de sigilo e, não contente com isso,
manda encerrar investigações que esses funcionários estavam fazendo contra pessoas poderosas no nosso país. Insisto, essas tais pessoas poderosas podem ser absolutamente inocentes, essas investigações podem ser improcedentes, mas assusta qualquer cidadão. Um ministro lança a mão do seu extremo poder e usar um inquérito sigiloso para afastar funcionários que vinham fazendo um trabalho de investigação e encerrar essas mesmas investigações, 1 minuto, Excelência, que gostaria de esclarecer, vinham sendo feitas pela Receita, pelo TCU e pela Controladoria Geral da União. Será que todos esses órgãos, mediante todos esses funcionários, estavam abusando de poder? Então, o pedido de impeachment, eu quero esclarecer, ele não versa sobre atos de corrupção, atos de prevaricação, de peculato, de sonegação fiscal. Essas muitas notícias que são veiculadas contra o ministro Dias Toffoli, inclusive com fulcro em falas de delatores, elas não são objeto do pedido de impeachment. O pedido de impeachment tem como fundamento um crime de responsabilidade que me parece incontroverso: a utilização do próprio poder para inviabilizar a apuração dessas muitas notícias e denúncias que vinham, inclusive, sendo apuradas por esses órgãos de controle. Nenhum poder está acima da lei. É isso que nós temos ouvido e falado nos últimos anos. É isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito em julgamentos históricos, como foi o do Mensalão, como vem sendo os feitos da Lava Jato. Não é possível que estes mesmos ministros entendam que seus colegas, apenas por serem ministros, tenham que ficar blindados sem serem questionados. Existem 3 pedidos de impeachment na mesa do presidente do Senado hoje. O que eu apresentei junto com o MP Pro Sociedade, o que o professor Modesto Carvalhosa, o professor Laércio Laurelli e um terceiro advogado apresentaram, com fundamentos bem mais amplos do que os nossos, e um feito pelo senador Alessandro Vieira, que também requereu a instauração da CPI da Lava Toga. É imperioso que o presidente do Senado tome providências a respeito do que está acontecendo. É para isso que existe a separação dos poderes. Para que um dos poderes segure o outro quando ele passou de todos os limites. E eu não estou falando mal do Supremo Tribunal Federal, eu estou defendendo o Supremo Tribunal Federal. Ao longo da semana eu vou esclarecer detalhadamente esse processo e reitero o que já fiz hoje nas redes sociais, peço uma audiência com o presidente do Senado para que nós possamos tratar do andamento dessas investigações. Muito obrigada, senhor presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.